Nobres oradores, estamos de volta para a terceira parte da terceira aula do curso de oratória, a arte de falar em público. Hoje, dia 17 de março de 2021, pela Águia Empreendedora, consultoria e treinamentos empresariais. Sou o professor Eric Brasil e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio recepcionar aqui os nossos amigos, parceiros, clientes, seguidores ou todos aqueles que simplesmente se interessam pelo conhecimento, pela formação, pela qualificação profissional, e nesse caso, uma qualificação bem instrumental, a oratória, que serve para professores, músicos, profissionais de atendimento, religiosos, comerciantes, enfim, serve tanto que hoje nós, utilizando as redes sociais, as mídias sociais, pronunciamos também essa participação do orador, aqui, por exemplo, numa videoconferência, não é, ao vivo, e também fazemos o momento gravado, e em todos esses momentos a oratória está aí presente, então você pode defender suas ideias, pronunciar suas ideias em vários meios diferentes, com vários propósitos diferentes. A oratória é, de fato, uma ferramenta, e esperamos aqui que você faça boas escolhas para o uso dessa ferramenta tão formidável, tão magnífica. Os povos antigos, eles reconheciam a importância da oratória e dissemos isso no nosso primeiro dia de aula, que a oratória fazia parte do currículo escolar, né, de povos da antiguidade. Exemplo de povos que dominavam bastante a oratória e que colocavam suas crianças para estudar desde cedo eram os gregos. Os romanos também faziam isso. E outros povos mais também desenvolviam as capacidades do orador, da retórica, da eloquência. Alguns colégios e escolas modernos contemporâneos também o fazem, mas o fazem muitas vezes como atividade complementar. Gostaríamos que isso estivesse no currículo escolar principal, né? Porque, de fato, é, assim como outras habilidades são e conhecimentos, fundamental para a vida social, né? Seja em que profissão você escolher, você adotar. Existem também alguns países do mundo moderno, como os Estados Unidos da América, que ali na escola pública existe também, não necessariamente a disciplina de oratória, mas a disciplina chamada debates, né? Você faz e pratica debates, você aprende a arte da argumentação e da persuasão. Muitas vezes nós vemos isso nas escolas de direito, né? Dos bacharéis em direito, da formação desses profissionais e de outros até, mas lá nos Estados Unidos, no nível considerado fundamental e médio, comparado aqui com o nosso, os adolescentes, principalmente, têm acesso a esse tipo de prática. E aqui nós podemos fomentar, estimular também conosco. E falando em prática, falando em desafios e falando também em simulação de discurso e tudo aquilo que nós podemos treinar, uma maneira de treinar também é nos espelharmos, né? Aqueles que desenvolvem bem o discurso. Então, é interessante, de vez em quando, você, na televisão ou através das mídias sociais, como o YouTube, procurar vídeos de bons oradores, discursos proferidos por bons oradores. Lembrando que o orador, de uma maneira tradicional, é aquele orador que tem o discurso rebuscado, com a linguagem culta. Esse é um exemplo de orador? É, também. Mas, às vezes, existem aquelas pessoas que, com uma linguagem mais simples, mais popular, utilizando até algumas gírias e jargões, conseguem se pronunciar muito bem, comunicar muito bem a sua mensagem. Lembrem-se, estamos num país plural, e no país plural existem vários tipos de oradores. O orador mais formal, o orador mais informal, os oradores mais técnicos voltados para profissões específicas. Então, por exemplo, os operadores do direito, né? Quando eles falam assim, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de injunção, falarei sobre o processo após o trânsito em julgado, quer dizer, ele está falando língua portuguesa, mas ele está falando uma linguagem técnica. Ou, às vezes, você prefere uma linguagem polida, mas que, ao mesmo tempo, possa contemplar vários tipos de públicos. Às vezes, você prefere uma coisa mais formalizada, no sentido da sua postura formal, e aí você utiliza uma indumentária, uma vestimenta que seja mais formal, ou uma coisa mais despojada, dependendo da sua escolha, você gesticula mais ou menos de acordo com o público. Na aula passada, nós falamos
né? E trouxemos algumas dicas interessantes. Uma delas é que quanto maior for o seu público, maior será também a sua necessidade de utilizar outros meios de comunicação que não seja sua voz, a gesticulação também fala, né? Quando você vê símbolos, né? Os símbolos falam, quer dizer, você, de certa forma, está falando, está se comunicando com os gestos também, ou com as expressões faciais, né? Então, isso fala, tá certo? E é importante a gente observar. Às vezes, nós temos por apoio alguns símbolos. Aqui, o símbolo do logotipo da Águia Empreendedora, não é? Ele comunica alguma coisa, ele foi criado com algum propósito. Mesmo que eu não fale nada, você sabe que aqui nós estamos na Águia Empreendedora. Consultoria e treinamentos empresariais, lutando por quê? Pela educação, pela qualificação profissional, certo? Em cursos de formação, e também com a consultoria empresarial, consultoria pessoal. E aí tem esse nome empresarial, você pensa que é para grandes corporações, grandes empresas? Não, a Águia Empreendedora foi criada principalmente para pessoas do povo, pessoas comuns, para microempreendedores individuais, para microempresas, para pequenas empresas. Aqui e acolá, a Águia Empreendedora atende uma média empresa e raramente atende uma grande empresa. Então, na verdade, a nossa proposta é bem popular, é bem plural, é bem abrangente. Às vezes você quer empreender, você quer desenvolver um treinamento, uma habilidade, você faz isso com a gente, certo? E como eu disse, há várias formas de expor a oratória e às vezes até assuntos que não são sobre a oratória diretamente, mas podem se interconectar com ela. Um desses assuntos é o chamado pitch, ou elevator pitch, que numa tradução livre pode significar arremesso ou picada, ou ainda a chamada conversa de elevador. Será que você teria a capacidade de pronunciar suas principais ideias em 40 segundos, em 1 minuto? Ou às vezes você precisa de um pouco mais de tempo, mais uma apresentação para um público importante, um pronunciamento que deveria durar 3 horas, você conseguir condensar isso em 20 minutos? Você tem essa capacidade? Pois vamos nos inspirar para isso. E eu vou aqui buscar o material para compartilhar com vocês e observe se você consegue acompanhar. Dependendo da sua conexão, a imagem pode chegar legal, o som pode chegar legal ou não, mas vamos ver, vamos verificar. Olá, amigos e parceiros da Águia Empreendedora, treinamento e consultoria empresarial. Tudo bem com vocês? Que ótimo! Eu, professora Sueli, juntamente com o professor Eric Brasil, fundador e idealizador da Águia, viemos até vocês trazendo mais um momento de conhecimento, de informação e aprendizado que nós podemos trocar entre nós da Águia e vocês, que nos acompanham durante tanto tempo. Então, hoje nós vamos dar início a algo muito importante. Vamos introduzir um assunto excepcional. Aquela carta na manga, ou aquela informação privilegiada que poucas pessoas possuem, eu posso dizer que isso é o nosso treinamento que vamos falar hoje. Eu sei que você já conhece o tema, não adianta fazer suspense, mas o nosso objetivo aqui é, através desse treinamento inovador. Bom, meus amigos, a nossa parceira, a professora Suelen, está apresentando um treinamento. E a maneira como ela apresenta esse treinamento comunica bastante, certo? Não apenas com a voz, mas da maneira como ela se posiciona. E isso é a maneira também de preparar o discurso, a mensagem, aquilo que você quer pronunciar. Esse treinamento que ela está apresentando aí é o pitch. Encante e venda a sua ideia, ou o seu projeto, ou a sua pessoa, ou aquilo que você está defendendo, né? E ela aí, numa apresentação que tem de 12 a 13 minutos, ela fala aquilo que poderia falar num treinamento bem mais longo, de 2 horas, de 5 horas ou mais, mas ela consegue condensar. E é possível condensar ainda mais, objetivar ainda mais. Nós vamos ver um trecho um pouco mais longo, depois eu vou mostrar para vocês um trecho mais curto, e aí você vai comparar e vai aprender e vai entender que às vezes você precisa fazer uma sustentação maior, como eu quero que você faça no discurso final de pelo menos 5 minutos, mas às vezes você só tem segundos para pronunciar as suas palavras. Então, às vezes o repórter chega com o microfone, só te dá 10, 20 segundos e ali você tem que se arranjar, né? Ou então diz assim, 40 segundos, e aí você também, 1 minuto para as suas considerações finais, aí você também
certo? Então, vamos observar um pouco mais. Seu áudio, professor. Agora fui eu, né? Muito bem, Paulo. Exatamente. Tempos de erros, de acertos, né? Queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que está o áudio e o vídeo desse pequeno treinamento aí com a professora Sueli? Vocês estão conseguindo escutar e ver? Esse segundo vídeo, professor Eric, não saiu o áudio. Pelo menos para mim, não. Não sei os demais aí, tá? Positivo. Certo. Então, eu vou retomar agora com o áudio, certo? E aí vocês me dão o feedback, se está ok ou se não. É só dizer, está ok. Então, só um momentinho. De conhecimento e de informação para vocês. Ok. Essa introdução que estou fazendo. Ótimo. Então, eu vou voltar um pouquinho só para que você não tenha prejuízo. O mais inteligente, prática, acessível e interessante do seu negócio, projeto, empreendimento, currículo, por que não, você mesmo. Afinal, todos nós estamos sempre vendendo algo. Quer a nossa imagem, a imagem de quem admiramos. Por exemplo, se você vai a um restaurante e nesse restaurante você é muito bem atendido, a comida é excepcional. Concorda que em outros dias você, conversando com o seu grupo de amigos, vai vender esse restaurante falando de como você foi bem atendido? Então, por isso estamos sempre vendendo algo, quer com fins lucrativos, quer pelo objetivo que compartilhamos com esse algo, ou ainda porque defendemos sua causa, ou melhor, porque ele foi tão surpreendente, tão interessante para nós que queremos que outros também o experimentem. Mas deixa de tanta conversa, né, Suelen? Por que você não fala logo o nome do nosso treinamento? Claro, hoje nós vamos falar de treinamento PITCH. Sim, esse nome diferente, curtinho, vai revolucionar a vida de aprendizado, de treinamento, de conhecimento e de informação para vocês. Essa introdução que estou fazendo vai ser uma introdução até um pouco longa para quem vai falar de PITCH, mas é porque o objetivo dela não é aplicar o PITCH de início, e sim explicar para vocês a aplicabilidade, toda a oportunidade em que vocês podem utilizar essa ferramenta e talvez descobrir que era ela que faltava no seu portfólio de oratória, de conversação, de negociação e, por que não, de apresentação de produtos, serviços ou negócios. Então, venha para o universo PITCH conosco. E assim, começaremos agora o treinamento PITCH, o seu negócio, a sua ideia em 1 minuto, 3, 5. Bem, vamos saber no decorrer do nosso treinamento. Que tal vender a sua ideia de forma inovadora? Vem com a gente para esse conteúdo. Apesar do mercado de trabalho e também nas consultorias e empresas ofertarem muitos cursos voltados à parte de
comunicação, de oratória, ou até mesmo de exposição do teu produto ou serviço, sentimos que falta algo. Como usar todas as técnicas, ferramentas que o mercado oportuniza de uma forma rápida, inteligente, atraente. E isso é especialmente difícil porque você não sabe quem você vai encontrar para apresentar o seu negócio. Quando eu digo que você não sabe, é porque você, como empreendedor, quer apresentar um negócio, ou você, como um intraempreendedor ou gestor que quer apresentar o seu projeto, ou você, como candidato a uma vaga de emprego, você não sabe as experiências, interesses, os gostos da pessoa que está ali te entrevistando ou te ouvindo. E você sabe que a primeira impressão não necessariamente vai ser a que fica, mas ela vai ter um efeito marcante no decorrer da tua trajetória profissional. E se aquele momento, se aquele encontro acontece por acaso, ou ele acontece por um curto período de tempo, aí o nervoso, a ansiedade vai tomar conta de você e ficamos na situação mais difícil. Como falar tão bem do meu produto que demorou meses, anos? Como falar tão bem de mim como profissional, da minha carreira que foi desenvolvida por tantos anos, 5, 10, 15 minutos de entrevista, ou em 1 minuto, enquanto eu transito de um elevador, de um andar para o outro? Sim, grandes negócios e projetos começaram assim, dentro de um elevador, em uma conversa rápida de alguns andares, e se tornaram, então, a referência para o nosso projeto Pitch. Esse projeto e esse treinamento tem como objetivo ajudar você a elevar seu nível de aceitação no mercado de trabalho. Então, vamos falar mais do pitch com vocês? Vamos lá. Vamos imaginar um cenário. Imagine que você tem uma ideia inovadora. Imagine que você tem um negócio diferente. Um produto ou um serviço que vai revolucionar o mercado em que você atua, ou vai trazer um novo nicho de mercado. Ou ainda, já que eu quero abranger todas as áreas, ou ainda você é um profissional que considera-se diferenciado pelo seu currículo, pelas suas experiências, por tudo que você já conseguiu galgar na sua trajetória profissional. Imaginou? Pronto. Agora que você imaginou e construiu esse cenário, imagine que você vai ter um encontro com um investidor, um gestor, um entrevistador, a pessoa-chave para você conseguir vender você, seu negócio, conseguir. Só de pensar, aquela ansiedade já bateu. E ela que nós vamos controlar com o tempo. Só que além de encontrar essa pessoa, você vai de uma forma rápida, esperar 1 minuto, ou 3, ou 5, para falar de toda a tua trajetória profissional, de toda a tua ideia sobre esse negócio. Bem difícil. Como estruturar as ideias? Por onde começar? E se a minha conversa parecer enfadonha? E se ele se cansar da minha voz? E se ele não gostar do meu projeto? Por isso que os minutos iniciais, a sua introdução, o seu pitch, essa palavra de língua inglesa, que remete a essa questão de informação rápida. Por isso que nesse momento você precisa ser assertivo. Então, como apresentar, como cantar, vender a sua ideia em minutos? É tudo bem que você tem. Então, através desse treinamento, vocês vão ter conosco esse e mais 4 encontros, onde nós poderemos elaborar e ajudar você a conhecer técnicas que são importantes para serem aplicadas em qualquer situação. Esse treinamento também vai ajudar você que em algum momento talvez se encontre na situação de se sentir um pouco prolixo, alguém que fala demais, ou que às vezes a conversa vai tomando um rumo e você desvia dos objetivos e quando vê, disse um mundo, mas não falou nada. O pitch, ele vai te ajudar a sintetizar ideias, definir objetivos, influenciar pessoas, encantá-las e atraí-las ao teu negócio. É óbvio, como em qualquer situação, o investidor pode não se interessar pelo seu produto, o entrevistador pode não se interessar pelo teu currículo, ou aquele gestor pode talvez não ter interesse em tocar para frente do teu projeto, mas não porque você foi falho na apresentação dele. Não pensem que estamos exagerando, mas muitos projetos ou ideias, ou então vagas de emprego naufragam por causa do momento inicial, por causa do primeiro contato. Não só da impressão, mas da fala desse primeiro contato. E muitas pessoas reclamam que falharam pelo nervosismo, outras cometem um erro gravíssimo de falhar porque não se prepararam. Você quer cometer isso e não se preparar?
de não saber que dados e informações levar adiante? Não quer, né? Você é uma águia, assim como nós, não quer errar. Então, por isso, continue conosco nesse treinamento, que você terá grande chance de colocar o seu potencial intelectual, o seu potencial do negócio ou empreendimento que está desejando alavancar em pauta e fazer com que ele se torne cada vez mais atrativo e construtivo para a sua equipe, ou até mesmo para os seus gestores, ou quem sabe para os investidores, ou ainda para aquele entrevistador. Vem conhecer o Pitch de perto. Vamos começar trabalhando a definição propriamente da palavra pitch. Pitch, em inglês, significa picada. Imagina a picada de um inseto, ou a picada de uma cobra, quer ela seja venenosa ou não. Não precisa de muito tempo para você sentir que foi picado por algo. Pode ser que não cause efeitos colaterais por não ser algo venenoso, mas concorda que de imediato você sente-se preso e se assusta com aquela picada. Pois pronto, é isso que a gente deseja para o seu investidor, que ele vai te ouvir, que ele se sinta preso àquele impacto, àquela situação. Ele sinta que, opa, foi picado, senti algo diferente nessa apresentação. Então, o pitch, como vou colocar para vocês agora na tela para vocês verem o conceito, é uma breve apresentação oral de um produto, ideia ou oportunidade de negócio que alguém faz diante de outros, tentando vender-lhes esse produto ou persuadi-los a assumir essa ideia ou esse negócio. Então, de acordo com o que vocês estão vendo na apresentação, o pitch é uma forma estratégica de atrair o seu cliente. Como convencer alguém em um minuto a comprar uma ideia de um. Vejam comigo o vídeo a seguir e conheçam um pouco mais sobre essa ferramenta e, através das nossas mídias sociais, continue acompanhando outras técnicas importantíssimas para incrementar o seu pitch. Vamos juntos ver o vídeo? Você sabe o que é pitch? No mundo dos negócios, pitch é a apresentação rápida de uma ideia ou oportunidade de negócio com o objetivo de captar investidores. Elevator Pitch é um pitch reduzido que nasceu da seguinte pergunta: como você despertaria o interesse de um investidor se o encontrasse em um elevador? Em 40 segundos, tudo pode acontecer. Então, gostaram do vídeo? É para isso que nós estamos aqui, para juntar conhecimento a novas técnicas, tecnologia, informação e fazer com que você possa se tornar um profissional cada vez mais águia, cada vez mais encantador. E que através das suas experiências profissionais que já são excelentes, ou das suas ideias e negócio que você deseja empreender, você consiga conquistar, fidelizar, encantar e atrair o seu público. Nós da Águia construímos o nosso sucesso com base no seu sucesso. Queremos que você seja sempre assim, alguém com sede de aprender e se desenvolver. O pitch é uma estratégia nova, muitas pessoas o conhecem, mas poucos o utilizam. Então, seja você o pioneiro, seja você o empreendedor no uso do pitch. Na sua escola, se você é um bom aluno e vai apresentar um trabalho, utilize-o. Se você é um bom universitário que deseja, então, utilizar o pitch para apresentar de forma rápida e atrair a atenção da sua turma, utilize-o também. Se você quer ir para uma entrevista, se você quer desenvolver um negócio, se você ainda quer vender a sua ideia, consiga captar as pessoas e que elas te deem toda a atenção e se envolvam no seu projeto em minutos. Então, no próximo encontro, vamos falar um pouco mais a respeito do pitch e algumas definições do certo, bem como também ferramentas que possam agregar no seu desenvolvimento e no conhecimento do seu negócio. Te vejo, então, no próximo encontro. Então, até o próximo encontro. Ok, amigos, dependendo da conexão de internet de cada um, não é, você pode ter tido uma facilidade ou dificuldade maior em acompanhar essas informações que passamos da nossa parceira, professora Sueli, parceira nossa na Águia Empreendedora. Mas, em geral, ficou claro que a comunicação ela pode ter várias técnicas e tecnologias, não é apenas um discurso tradicional, também posso usar ferramentas totalmente contemporâneas, como o pitch, ou o elevator pitch. Eu posso abreviar as apresentações que durariam horas para minutos, ou apresentações que durariam minutos para segundos,
não é? Alguém quer comentar alguma coisa? Me fez lembrar a propaganda, né? Milionária, que às vezes, muitas das vezes são. Em poucos segundos se cobram milhões, né? Ou R$ 1 milhão, no caso, ou 500 mil reais. 30 segundos, pelo menos onde eu trabalhei, fazer uma pequena propaganda de 30 a 35 segundos, gerou aí R$ 1 milhão, pra você ter uma ideia. Eu creio que foi usado... Ou se você, Paulo, tivesse só 30 ou 35 segundos para espalhar a palavra de Deus. Ou se o professor Jomar só tivesse 30 segundos para responder uma repórter. Ou se o Samuel só tivesse 30 segundos para convencer alguém de que a música é importante. Ou se o Evilante só tivesse 30 segundos para fazer um atendimento excelente na recepção do condomínio onde ele trabalha. Ou se a Francineide só tivesse 30 segundos para encantar, no bom sentido, aqueles que são seus pacientes ou que serão seus pacientes futuramente, né, com atendimento de primeira, não é? Todos nós, eu na condição de professor também, certo? Então, desenvolver essas técnicas, essas tecnologias ajuda o orador também a ser um orador ainda mais sofisticado, ainda ser um orador mais incrementado na sua arte de falar em público ou de se comunicar, tá certo? Deixa eu ver aqui para vocês. Essa apresentação da professora foi de aproximadamente 12 a 13 minutos. Mas e se ela tivesse só alguns segundos para falar como falaria, ou como você falaria, ou como eu falaria? Vamos ver aqui se é possível apresentar isso para vocês. Só um momentinho. Lá vai. Olá, amigos e parceiros da Águia Empreendedora, treinamento e consultoria empresarial. Tudo bem com vocês? Sou a professora Suelen e vim aqui dar uma dica para vocês correrem para o feed de notícias da Águia Empreendedora em nossas mídias sociais para conhecer o nosso novo curso. Pitch, encante e venda a sua ideia. Já ouviu falar dessa ferramenta? Não? Então não perde tempo. Vem para a Águia que estamos sempre à frente, trazendo inovação, rapidez e sucesso, bem como assertividade em suas apresentações e projetos. Vem para a Águia. Bem mais rápido, não é? Bem mais objetivo, porque aí ela só tem, de fato, segundos. De fato, aí o elevator pitch, são 40 segundos, no máximo, normalmente uma apresentação como essa. O orador também deve ter essa capacidade, né? Tem oradores que têm uma capacidade de síntese extraordinária, e aí sem fazer defesa ou ataque político, não quero aqui defender uma bandeira partidária de A ou de B, mas eu me lembrei de um orador que é até pitoresco, e as pessoas até comentam ele até hoje, que era um político chamado Enéas, né? Então, uma vez, o Enéas, aquele que dizia, meu nome é Enéas, ele dizia assim, teve um discurso dele que foi apenas assim, só tenho 10 segundos para dizer que tiraram meu tempo, meu nome é Enéas. Só isso, né? Por outro lado, tem grandes oradores da história da humanidade que prendiam a atenção do seu público por horas. Fidel Castro, falecido Fidel Castro, que foi estadista de Cuba durante décadas, e aí não estou fazendo uma defesa ou ataque político, estou apenas dizendo e analisando ele como orador, era um grande orador, um exímio orador. Fidel Castro tinha capacidade incrível de encantar multidões, ele tinha capacidade também de memorizar obras inteiras e recitar de memória, de cabeça, livros completos. Então, Fidel Castro ele tinha capacidade de fazer discursos que duravam 3, 4 horas seguidas ou mais. O mesmo orador. Porque, naquele contexto, o importante era atrair a atenção do público, concentrar uma grande população, uma grande multidão e sustentar o discurso por mais tempo. Então, Fidel Castro foi um grande sustentador de discursos orais e verbais por longo tempo, né? E aí tem outros políticos que tinham pouco tempo de televisão para se pronunciar, que tinham e ainda têm que fazer isso em 10 segundos, em 20 segundos, em 40 segundos, no máximo, certo? Então, para mostrar que o orador ele deve desenvolver, na verdade, essa amplitude, porque às vezes você diz,
é muito pouco tempo, eu não tive tempo suficiente para apresentar, e pode acontecer. E, às vezes, o ouvinte também vai dizer para você, é muito prolixo, você está falando por tempo demais, eu quero menos. Então, você tem que ponderar de acordo com o público, de acordo com o momento, de acordo com a situação, né? Se o professor Jomar, por exemplo, no movimento sindical, estiver lá no momento que ele precisa concentrar os companheiros de luta durante um tempo relativamente longo, por exemplo, 1 hora, ele tem que ficar 1 hora falando, 1 hora sustentando ali o discurso, não é fácil, né? Além de haver a necessidade de um bom vocabulário, isso também exige fôlego, preparo físico, mental, psicológico, né? Porque tem as pressões do ambiente, certo? Mas, por outro lado, o professor Jomar fosse convidado por uma repórter para falar por 20 segundos do movimento sindical, da importância da luta, da representação da classe dos professores, como ele faria isso? Então, nós temos que nos experimentar em várias situações distintas. Eu vou encerrar essa reunião. Em 2 minutos, nós vamos voltar, já temos a parte final da nossa aula de hoje, tá certo? Então, uma pausa de 2 minutos. Voltamos já.